mas não estamos fora da linha não, viu? Vamos manter. Jeremias, capítulo de número 7, no segmento do nosso estudo, né? Segmento do nosso estudo do capítulo 7 do profeta Jeremias, mais conhecido como o profeta chorão. Capítulo 7, aleluia, versículo de número, passei a ver aqui, capítulo 7, versículo de número 23 e 24, mas nós iremos, em nome de Jesus, para nós irmãos entender o que o Senhor quer dizer com cada um de nós, 21 em diante, é o 23 e o 24, porém vamos ler o 21 em diante, para os irmãos entender o que Deus quer falar com cada um de nós nesta noite maravilhosa, a qual Ele proporciona a sua noiva adornada. A temática, quem diz que tu és um progressista ou um regressista? Diz assim a Bíblia Sagrada, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo de número 21 em diante, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei o que, irmãos? E comei o que? De novo, bem forte, e comei o que? Pronto. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos e nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, repita comigo, desde os dias em que vossos pais saíram do Egito até hoje, fica aí, viu? Enviei-vos vós todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me deram ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz, e fizeste pior do que vossos pais. Repita comigo, fizeram, mais forte, fizeram pior do que vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. Dir-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita disciplina. Já pereceu a verdade, foi eliminada da sua boca. Senhor, é com estima, meu Deus, gratidão ao Senhor, que uma vez mais coloco-me na dispensação da tua palavra. Oportunidade esta, meu Deus, que segmenta-me no trilhar, meu Deus, desta mensagem orientadora, admoestativa. Eu quero te louvar, meu Deus, por aquilo que o Senhor é e nunca deixou de ser, e jamais deixará, meu Deus, de ser existente. E quero te bendizer, meu Deus, pela tua bondade. Fala nossos corações. Seja bem-vindo a esta mensagem, meu Pai. Abre a nossa mente, que nós vemos, meu Deus, permitir o Senhor nos conscientizar e mexer, meu Deus, com o nosso sentimento, meu Deus, egocêntrico.
Fala com cada um de nós. Meu Pai, seja bem-vindo. Totalmente Senhor, bem como o teu Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, queridos irmãos, antes de nós falarmos do ciclo do passado, com esta epígrafe, eu quero aqui ler também alguns versículos, meus irmãos, no que tange no capítulo 11, do versículo de número 1 em diante. Preste atenção. Queixou-se o povo, de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de ebdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Meus amados irmãos, não precisa muito falarmos com respeito a esta declaração existente na noite deste dia, pela própria boca de Deus,
ao meu e ao teu coração. Uma cena que acontecera nos tempos de Moisés, pelo propósito de Deus, da saída do povo de Israel de dentro do Egito, com seus costumes e os seus atos escravizonistas, onde hábitos tornou-se em evidência no povo de Israel. Você sabia que quando você tem um comportamento, e esse comportamento é notório aos olhos do Senhor? O interessante que tais comportamentos excedem. Tem pessoas que infelizmente elas excedem em certos comportamentos. Comportamentos esses, meus irmãos, que degrada de forma excessiva a presença do Senhor, ofusca o brilho da presença de Deus no meio do povo. Esta é a temática bem esclarecedora. Volto a dizer que Deus, Ele é um ser imutável. Somos literalmente pessoas que vivemos uma vida de mutação. Somos mutáveis. Mas precisamente deveria nós vivermos um sentido de mutação de forma benéfica. E no que tange a esta realidade, meus irmãos, vivemos em um certo aprisionamento por causa de um costume que nós trazemos de dentro do Egito, e nós queremos por força, que o Senhor aceite dentro do seu reduto. Queremos que Deus seja um Deus leviano. Eu vim do mundo desse jeito, é desse jeito que eu tenho que me comportar, se o Senhor quiser me aceitar. Estava conversando ontem aqui, na reunião, aqui atrás ontem, e o irmão Orismar, contando um testemunho do que ele dizia no passado dele, a ponto de dizer: é Deus, desse jeito, botando Deus na parede. Eu vou parar de ler Bíblia, não vou mais orar. Uma coisa bonita. Aí quando Deus, espera aí, bonitinho, que eu tenho um negócio para ti, bem bacana para ti, viu? Ele pega o violãozinho dele, recém-convertido, coloca no bagageiro do carro dele e se esquece de levar o violão para dentro da igreja. E sentado lá atrás, escondido, para ninguém ver,
se esconde do homem, mas de Deus não tem como se esconder. Isso é típico do homem. Isto é um comportamento do homem. Querer fazer as coisas escondidas, se esconde, porque isso, na verdade, quem ensina é o Egito. Deus nunca vai nos ensinar a vivermos uma vida de ocultismo. Não. Deus nos concede vivermos um sentido de evidência perante a sociedade. Aí Deus pega, usa o pregador. Aí quando a pessoa, é tu mesmo, é bonitinho, é tu que Deus está falando, é contigo. Tu falou na tua casa que tu não ia mais orar, não ia ler mais Bíblia, e aquele violãozinho, mas meu irmão, e para tu saber que é Deus que fala contigo, Deus meu, isso é forte. Eu levei tu lá para casa da tua irmã, ela não morreu, porque tu tem intercedido por ela. E eu tenho cuidado dos teus filhos, que é um casal. Daí, meu irmão, caiu em prantos. Pastor, por que o senhor está apresentando este testemunho? O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é algo de grande definição da parte de Deus para com cada um de nós. Que não adianta nós vivermos o nosso querer, não adianta a gente querer viver o nosso eu, viver a nossa evidência, não adianta a gente querer o que está ao nosso desejo carnal, porque o que vai fazer eu e você vivemos a prática do mundo é nós lembrarmos do que nós comíamos lá no mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que Deus tem preparado para mim e para você, detalhe, aleluia, o mundo, meu irmão, olha o que Deus está dizendo para você e para mim. Quem te diz que tu és? Aqui está dizendo que o povo lembrou do peixe, o povo lembrou, meu irmão, daquilo que comia de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e da cebola e dos alhos, e disse ainda mais: olha, nós só temos aqui é maná, nós só temos aqui é só pão, maná, pão e maná. Tem gente, meu irmão, que infelizmente, aleluia, está abusando do maná que Deus está te dando. Pelo menos, meu irmão, esse maná que está caindo do céu, é do céu, para você e para mim, para alimentar a minha vida. E detalhe, ele faz botar água da rocha, para você saciar a tua sede. Tem gente que fica satisfeito com aquilo que vem da terra. Porque o que é da terra ele não abusa, não. Já estava abusando, viu? Eles estavam abusando. Eu vou trazer aqui para você um exemplo. Quando a Bíblia fala aqui de populacho, esse populacho aqui não era o povo de Israel, não, meu irmão. Sabe quem era? Foram pessoas que saíram do Egito, acompanhados com o povo de Israel. E mediante esta pregação, eu quero te dizer que você saiu lá do Egito, Deus te trouxe para cá. E detalhe, diante da lógica, irmã Sebastiana, quem era para estar ali somente o povo de Israel.
Diante da lógica, isso é a bênção, só é para o povo de Israel. E hoje engloba-se o mundo inteiro. E ali, na verdade, tornaram-se pessoas agregadas, e Deus aceitou. Deus passou a beneficiar eles, que tanto que eles se alimentaram do maná também. Mas infelizmente tem gente que ainda está com o Egito no coração, na alma e na mente. Não se acostumou com o maná que Deus está se apresentando a ele, não. Sabe o que ele está acostumado? É do peixinho lá do mundo, é da cebola lá do mundo, é do melão lá do mundo. Meu irmão, você não pode abusar do maná que Deus está te apresentando, não. Ei, o quem diz que tu és é aquele que abusa do meu maná, então você não tem parte com a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você não está acostumado com aquilo que eu tenho para você. E aqui está dizendo, meus irmãos, que os ouvidos do Senhor se ouviu de ira, se acendeu por causa desse povo. E detalhe, não está diferente nos tempos atuais de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós saímos lá do Egito. Deus, pela sua palavra, que é isso, pastor? Vou te provar na Bíblia. Êxodo, capítulo de número 28. Não, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 38. Está aqui, meu irmão. 12, 38. E subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Está aqui. E você sabia que você e eu somos um povo que é considerado um povo misto? Mas infelizmente tem pessoas aqui dentro da igreja do campo Cidade Operária. Eu estou pregando aqui para o povo aqui do campo Cidade Operária, e quem estiver conosco, nos acompanhando pela rede social, é para você também. Nós saímos lá do Egito, e detalhe, se nós saímos lá do Egito, consequentemente o Senhor nos aceitou e nos beneficiou. Mas tem um detalhe, que existe dentro de nós um comportamento a qual o Senhor, Ele está ficando enfurecido. São pessoas que querem continuar se alimentando dentro do aprisco dele, de alimentos que desnecessariamente não é uma evidência. Então, se não é evidência, é desnecessário, retira. Mas eles querem continuar se alimentando de coisas que vêm do Egito. Aí, olha o que diz aqui no capítulo 14, versículo de número 4. Dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Rebelião. Se revoltaram. São pessoas, meus irmãos, que querem ainda fazer com que outras pessoas... Pastor, me explica melhor. Vou te explicar. Olha para cá, meu irmão, em nome de Jesus. Tem pessoas que se levantam contra o reino, contra a liderança. E detalhe,
ele faz a cabeça de pessoas, e tem muitas pessoas sendo deslumbradas, tem muitas pessoas sendo teleguiadas, por conta de quê? Porque pessoas que têm tais comportamento, é porque ainda está com o seu sentido, com o seu desejo voltado ainda ao Egito. Bendito seja o nome do Senhor, porque quando o homem e a mulher verdadeiramente é transformado pelo poder da palavra, Jesus disse: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aí sim, meu irmão, você vai estar patenteado como um homem e como uma mulher de Deus, transformada pela palavra e pelo alimento, que não vai trazer a mim e a você, não, meu querido, não, pelo contrário, este alimento aqui, ele é único, ele é insubstituível. E por ele ser insubstituível, quem tem a palavra do Senhor como insubstituível, ele não abusa da mesma. Porque tem gente que abusa. É maná de novo. Vou falar. Eu estava comentando com a missionária e dizendo assim: tem gente que vem para o culto, isso é em todo canto. É porque aqui a gente não profetiza, eu vou te dar carro. Não, eu estou profetizando a palavra para você. Eu estou te ensinando. Aí, você sabia, meu irmão, nos tempos atuais, interessante, ponto 1, Deus não obriga você a se congregar. Não, Ele não obriga. Mas é direito meu e seu de nos congregarmos. É direito. Compromisso. É compromisso. É direito seu e meu de vivermos uma vida em vigilância. Paulo disse: orai sem cessar. Quem diz que tu és? Porque aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra constantemente, é um homem diferente, uma mulher diferente, tem sede de Deus. Davi disse: Senhor, eu vou te pedir uma coisa. E parece que estou vendo Deus: o que é que tu quer, meu filho? Deus já sabia o que ele ia dizer. O que é que tu quer, meu filho? Senhor, que eu venha morar na tua casa todos os dias da minha vida. Deus está perguntando: quem tu és? Porque o progressista, ele nunca vai se isentar de ler a Bíblia, ele nunca vai se isentar de ler a palavra, ele nunca vai se isentar de jejuar, ele nunca vai se isentar de estar compromissado no reino. Ele sempre vai estar apto para receber da parte do Senhor, porque o que Deus tem para você e para mim, meu querido irmão e minha querida irmã, olha, o que Deus está dizendo para você e para mim hoje, pela sua palavra, uma coisa é você viver por aquilo que você está vendo, a outra coisa é você viver aquilo pela provisão de Deus. Quando eles estavam no Egito, tinha cebola, tinha melão, tinha o que eles queriam, porque eles estavam vendo. Sabe por que eles murmuravam? Porque eles não tinham em mãos o que os seus olhos contemplavam.
Mais uma coisa, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te digo hoje, por mais que você não está vendo, por mais que você não tem como apalpar e pegar, mas o meu Deus está dizendo: se você diz que é meu servo e minha serva, eu vou providenciar na tua vida e para você. Aí detalhe, aqui está dizendo, aqui no capítulo de número 7, versículo de número 23, está dizendo para você e para mim, 24, que eles não deram ouvido, meu irmão. Deus está dizendo para você e para mim com propriedade. Números diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na medida que eu e você desacreditamos do que Deus promete, você automaticamente está chamando Deus de mentiroso. Mas Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro e verdade com a sua palavra. Mas nós temos um hábito muito grande, porque o Egito faz nós sermos assim. Entenda, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos mais no Egito. Você e eu não fazemos mais parte do Egito, porque a pior coisa que tem no mundo, meus queridos, como eu sempre falo aqui e reforço uma vez mais, eu não mudo ninguém e nem quero mudar, porque eu não tenho essa capacidade. E Deus tem capacidade de mudar a pessoa, mas a pessoa tem que deixar Deus mudar. A pessoa tem que ser flexível para deixar Deus mudar. Porque assim como essas pessoas, conhecida nominalmente por populucha, te afasta deste povo, te afasta deste tipo de gente. Por mais que você veio do Egito, você não é mais do Egito. Nós estamos no mundo, porém nós não somos do mundo. Porque tem gente que ainda é um popolucho, com seus velhos hábitos, com seus velhos costumes, as suas velhas mentalidades, vivendo uma reforma espiritual. Ei, meu irmão, minha irmã, nós devemos sim a cada dia sermos renovados, nunca, entenda, nunca reformados. Não, Deus não trabalha com reforma, Deus trabalha com reconstituição. Que é isso, pastor? É diferente. Reforma com reconstituição. A reforma vai dar somente ali uma pincelada, e a reconstituição não, ela vai refazer tudo de novo. É o que precisa acontecer hoje, meus irmãos, nos tempos atuais. A pessoa tem que viver um sentido que Deus vê estar ali presente. E aqui, meus queridos irmãos, Deus está dizendo para você e para mim: sabe quem é que vai nos dar? É Deus. E eles murmuraram: quem nos dará carne a comer? Olha o que diz aqui, versículo de número 9: lembramo-nos dos peixes. Isso aqui foi um comentário. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Irmãos, olha o comportamento de irmão, por isso que eu falo, a pessoa que é tido como um popolucho, ele não tem nem ideia se
se Ele está vivo, sabe por que o senhor está vivo aqui agora? Porque a graça de Deus faz isso acontecer na sua vida. Espera aí, presta atenção, presta atenção. O popoluxo é assim, meu querido. Ele nunca vai se lembrar que ele levantou e Deus guardou ele pela noite toda. O popoluxo nunca vai lembrar que o Senhor guardou ele na saída, na transição do dia a dia, na regressão dele, e quando ele volta a colocar a sua cabeça no travesseiro da noite, e a Bíblia diz que Deus, ele não dormita. O popoluxo, ramando coia e açui manai, ele nunca vai fazer a pessoa lembrar que ele deita e levanta, ele levanta e deita, se alimenta e veste, aleluia. O popoluxo, ele nunca vai lembrar que Deus providencia o calçado, ele nunca vai lembrar que Deus providencia, aleluia, a roupa. Ele nunca vai lembrar que ele está com saúde. Ele nunca vai lembrar que tem um céu de glória esperando por ele, se ele se manter fiel na presença do Senhor. Nunca. Ele só vai se lembrar do que o diabo dá para ele lá no mundo. Ele é assim. Esse é o tipo de popoluxo. Quem que diz que tu és? Um popoluxo ou uma pessoa que é residente? Deus está falando nesta noite. Deus está perguntando: quem que diz que tu és um popoluxo ou um residente do aprisco de Deus? Hã? Porque tem muita gente, irmã Wanda, bora lá? Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse. Olha o que diz aqui. Tem gente que está, Apocalipse 3, versículo de número 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Deus diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Tem gente que está satisfeito, meu irmão, aqui dentro da igreja. Tem gente que está satisfeito, porque essas pessoas aqui, olha o que diz aqui no capítulo, vou ler de novo, já li e vou ler de novo, capítulo 1, versículo de número 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste da minha mão direita, e a das 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são que os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são o que? As igrejas. Então você vê aqui o pastor e os irmãos. Não é gente lá de fora não, meu querido, é gente de dentro. Tem gente, infelizmente, que está tão satisfeito lá dentro da igreja com as coisas, porque aqui
Deus literalmente estava repugnando o anjo e a igreja. Mas o que o anjo estava ensinando para a igreja: ei, não, eu estou satisfeito pelo que o anjo está me ensinando. Aí Deus vem com a verdade: não, não quero isso não, porque isso daqui que está saindo da boca desse pastor está me satisfazendo. Eu te faço uma pergunta, meu querido, na noite deste dia: e o que está saindo da boca de Deus, sabe o que está acontecendo? Rejeição, apostasia. Ele está mais satisfeito com aquela porta larga de ensinamento do que uma apresentação de um caminho que Jesus disse que o caminho é apertado, é estreito, e ele está dizendo que são poucos que entram por ela. Por que apertado? Porque está estreito. O conformismo, infelizmente, tem se estendido dentro do reduto que se diz reduto de Deus, e Deus está lá do lado de fora batendo: eu quero entrar, eu quero entrar. Meu Deus, eu quero mudar a história. Eu não quero que vocês sejam mais esses popoluchos, não. Eu quero que vocês sejam pessoas renovadas, pessoas transformadas, que aceitem a minha palavra, que aceitem a minha transformação na vida de vocês. Meu Deus, meu Deus. Quantos creem que Deus está aqui? Diga glória a Deus. Deus está aqui, meus irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está nesta casa. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo: ei, eu quero que você se alimente da árvore da vida. A árvore da vida vai te dar vida, e vida em abundância, meu querido. A árvore do conhecimento do bem e do mal vai te enganar, vai fazer você ter comportamentos ao contrário, vai fazer você viver no mundo de ocultismo. A Bíblia diz que quando Eva se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, aleluia, depois apresentou para Adão, eles se envergonharam e se esconderam e foram expulsos do jardim do Éden. Mas aquele que se alimenta da árvore da vida, o popolucho abusa o alimento da árvore da vida. Sabe por que ele abusa? Porque ele é ingrato. A ingratidão se faz, meu amado irmão, uma evidência na vida do homem e de uma mulher que é tido como popolucho na presença do Senhor. O interessante é que ele vai se lembrar que o que recebia lá de graça, mas tinha que viver num mundo de escravizonismo, de humilhação. Quer comer? Chicotada, carrega pedra, humilhações. Dioturnamente. Mas ele não se lembra. Ele não se lembra que, olha o quanto que aqui é bonito. Ele não se lembra que Deus poupou ele no dia da morte, que quando morreram primogênitos, a primogenitura foi varrida, dizimada. E isso não se lembra. Não se lembra de ter atravessado o Mar Vermelho em pés enxutos. Não se lembra. Vai se lembrar do peixe, vai se lembrar do melão, vai se lembrar da cebola, mas não se lembra que quando estava com fome, Deus apresentou o maná. Não se lembra
que pela noite, quando não servia de lamparina, servia de aquecimento para o povo de Israel não morrer de frio pela noite. Não se lembra que durante o dia estava ali uma coluna de nuvem para cobrir o povo de Israel, para ele não transitar em um sol castigante? Isso não se lembra. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe por que tem muita gente que não vive uma vida estruturada na casa do Senhor? Porque infelizmente lembra das coisas do mundo e continua sendo um popoluxo na casa de Deus. Mas tudo isso é porque eles, na verdade, vão evidenciar na vida deles o versículo de número 24. Viu? Eu falo aqui para o senhor com base no que eu disse para o senhor lá atrás ontem. Dir-lhe-ás, o senhor já entendeu o que eu disse para o senhor ontem. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus. Prega, continua sendo um popoluxo. Ei, meu irmão, isso aqui é para cada um de nós. Eu estou falando, é culto de doutrina. Eu estou falando, é culto de doutrina. Eu estou há 45 minutos pregando. Tem igreja por aí, pastor Delmiro e Morismar, é louvor atrás de louvor. Quando vem na pregação é 10 minutos, é 15 minutos. A palavra de Deus em dia de doutrina tem mais louvor. Ei, meu irmão, para mim, louvor, amém, mas tem a sua hora, porque tem que ter a hora da pregação, a hora do ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. O povo precisa ser ensinado. Aí onde eu quero chegar. Ensina, e o povo continua sendo um tipo de povo popoluxo. Vamos mudar de vida, meu irmão, a partir de hoje, em nome de Jesus. Que tipo de pessoa? Quem diz que tu és? Viva uma vida diferenciada a partir de hoje, em nome de Jesus. Seja um homem, seja uma mulher. E detalhe, meu querido, tem gente que não se contenta com as coisas de Deus. Não se contenta. Quando vem do mundo, não, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Pô, irmão, detalhe, se lambuza todo. Aí, como diz o apóstolo Pedro, né? A porca volta, né? O cachorro também volta. É assim, meu irmão. Infelizmente é dessa forma. Vamos mudar? Vamos ter um novo sentido de vida? Vamos fazer uma autoanálise? Vivemos um sentido de aprovação. Para vivermos um sentido de aprovação, é preciso vivermos no sentido de progressividade. Porque aqui está dizendo no capítulo 14, versículo 4, vamos levantar aqui um líder, para que nós viemos voltar para o Egito. Cuidado, meu querido. No dia que alguém fazer esse convite para você, viver um reduto egípcio, como diz um hino, enxuta que é laço. Essa proposta aí é uma proposta indecente, que vai te afastar todos os dias da presença de Deus. E a tua vida será uma transição totalmente, a qual o Senhor, o Anderson pregou uma mensagem aqui um dia desses,
esqueci o nome da mensagem, o tema, mas ele pregou sobre a questão que aconteceu com a filha de Lázaro. A frase dele foi essa: será se vai ser preciso acontecer algo para que venha a ter um despertamento? Então tem situações, porque aqui, meu irmão, no capítulo de número do versículo de número 2, a Bíblia diz que o povo clamou a Moisés para que Moisés se chegasse a Deus, para que o Senhor viesse extinguir o fogo. Tem gente, pastor, está acontecendo isso comigo, pastor, bora orar, campanha de oração. Meu irmão, o que tu plantaste no passado, não reclame o que tu estás colhendo no futuro. Tem pessoas reclamando do presente, mas ele não lembra do que ele plantou no passado. Não lembra. As consequências, elas vêm, e nós não podemos, infelizmente. Olha onde eu quero chegar para encerrar a mensagem. Eu não, Deus quer chegar. Sabe que Deus está dizendo para você, para nós, que nós somos muito fácil de esquecermos o que Ele faz para a gente, né? Agora, as coisas do mundo, nós não temos facilidade de esquecermos. Lembramos-nos, ou seja, ei, quem é que está se esquecendo? Não me esqueci não. Aquele peixe colocado temperinho com cebola, aquela melãozinho lá, que é aquele melão como sobremesa. Oh, melão gostoso. Não se esquece, porque o que o mundo faz na vida do homem, o homem não se esquece. Mas o que Deus faz na vida do homem, Deus disse: se esqueceram de mim. E olha o que diz aqui em Salmo 9,17. Vou ler para você. Está bem aqui, meu irmão. Salmo, os que se esquecem, viu? 9,17. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Não se esqueça das coisas de Deus. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero ministrar algo da parte de Deus na tua vida agora. Eu só sei de uma coisa: que o meu Deus tem algo benéfico para você e para mim.